Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Amém? Todos encontraram aí? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você quiser, você pode se assentar, porque a leitura é um pouco extensa e os irmãos estão cansados, né? Trabalhou. Então, fica sentadinho, né? E vamos ler aqui a palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. O subtítulo na minha Bíblia fala assim: Eliseu e a Sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este homem passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para lá. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse-lhe Eliseu: chama-a. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse o seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: levai-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deixou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abaldar ou arrear a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te mandar. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro, diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então, e se chegou
abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me engane? Disse o profeta Geazi: cinja os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Somente até aqui. Amém? Uma leitura um pouco extensa, uma leitura um pouco longa, mas que para que nós venhamos entender a palavra desta noite. O Senhor colocou essa palavra em meu coração já há alguns dias, tanto que até eu trouxe na abertura do culto na semana passada, ou retrasada, não me lembro. Sei que eu trouxe. A palavra do Senhor vai nos dizer que essa mulher sunamita, ela morava em Sunem. Sunem fica ao sul da Galileia, no extremo leste da baixada de Jezreel. É onde fica Sunem. Esta mulher morava neste lugar. A palavra não nos fala o nome dela, a palavra não nos fala outra coisa dela, só fala que ela era uma mulher rica e que morava nesse vilarejo, nesta cidade. E a palavra vai nos dizer que Eliseu passava por aquele lugar para ir orar no Carmelo. Então ele passava por Sunem, ele saía de Samaria, na onde ele morava, passava por Sunem, provavelmente passava na porta dela, né? Porque a palavra vai dizer que ela observava, que ela olhava, que ela acompanhava ele, né, com o olhar, e passava e ia orar. Aí certo dia, ela falou: vou chamar Eliseu para tomar um café aqui em casa, né? E chamou, convidou ele. A palavra vai dizer que ele foi na casa dela. E ali ele tomou café, e ali ele fez uma refeição com ela. E nos dias seguintes, consecutivos, que Eliseu passava para ir orar, ele ia na casa dela. Ele ia ali, ele comia, e criou-se ali um vínculo, criou-se ali uma amizade com aquela mulher. Tanto que a palavra vai dizer que ela falou ao seu marido: eu vejo que esse homem que vem aqui, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aqui em cima, porque creio eu que Eliseu já era um homem avançado em idade. Então, ela falou ao seu marido: vamos fazer um quartinho para ele aqui, porque aqui ele vai ficar tranquilo, ele vai orar, vamos colocar uma mesa, um candeeiro, vamos ali fazer um lugarzinho aconchegante para ele. E o marido concordou, e assim foi feito um quartinho para Eliseu. E Eliseu, uma certa vez, passando ali, Eliseu subiu, né, o que nos dá a entender é que a escada para esse quartinho, porque foi feito do lado de um muro em cima da casa dela, passava por fora. Porque a palavra vai dizer que um certo dia Eliseu subiu ao seu quartinho, né? E ali, conversando com o seu moço, com Geazi, ele falou: o que nós podemos fazer para ser grato a essa mulher? O que nós podemos fazer para agradecer a ela? Porque ela é uma pessoa muito boa para nós, né? E aí falou: chama ela. Eu vou perguntar para ela o que eu posso fazer por ela. Chamou essa mulher e ela falou que não precisava de nada. Ela falou: eu não preciso de nada, porque eu vivo do meio do meu povo e do jeito que eu estou bem. Eu vivo bem com o meu povo. E ela virou as costas e saiu.
E ele perguntou ao moço: o que é que nós podemos fazer, Geazi? Ele falou: eu observo que ela não tem filho. Nesse tempo que nós passamos aqui na casa dela, eu observo que não tem nenhuma criança, não tem nenhum barulho, não tem nada, então ela não tem filho. E o marido dela, pelo que eu vejo, já é um senhor, já é avançado em idade. Eliseu falou: tá aí, vou dar um filho para ela. Chamou ela e falou: daqui a um ano, desse dia de hoje a um ano, você vai ter um filho. Pela resposta dela, dá para imaginarmos que ela falou: não, meu senhor, não brinque com a tua serva. Dá para imaginar que era um desejo que ela tinha, que era uma vontade que ela tinha. Talvez até ela orava por aquilo, mas ainda não tinha acontecido na vida dela. E ela falou: não brinque. Ele falou: você vai ter um filho daqui a um ano. Vai pegando aí, hein, igreja? Vai prestando atenção na palavra. E ela concebeu e deu à luz. A palavra diz que este menino, um certo dia, saiu para ir para o campo com seu pai para trabalhar. E ele passou mal, reclamou para o pai: minha cabeça está doendo, ai, minha cabeça. Ele falou: leva para a mãe que ela vai cuidar, lá ela vai saber o que vai fazer. E o servo levou este menino para a mãe. Chegando lá, a mãe colocou ele no colo. Creio eu que afagando, conversando, porque era mãe, era carinhosa, tinha atenção. Não que o pai não tem, mas a mãe muitas das vezes, sabe o que o filho precisa e necessita no momento. E a palavra vai dizer que ela fez isso até o meio-dia. E a criança faleceu. E ele morreu nos braços da mãe. Ela saiu doida, desesperada? Não. Ela teve calma, ela pegou esse menino no colo, subiu, levou o menino até o quarto de Eliseu, deitou na cama o menino, saiu, fechou a porta, desceu, falou para o seu marido: eu preciso de um jumento e eu preciso de um moço para me acompanhar, porque eu vou até o homem de Deus que eu preciso falar com ele. E assim foi feito. O moço levou ela até o monte, na onde Eliseu estava. Chegando lá, Eliseu viu de longe e enviou o servo dele, Geazi, de encontro a ela, para perguntar se estava tudo bem. Ela falou: tá tudo bem, vai tudo bem. Só que ela chegou até Eliseu e falou: eu preciso de você. Eu te pedi algum filho? Eu te pedi alguma coisa? O meu filho morreu e eu preciso de você. Eliseu falou: Geazi, vai até a casa dela, leva o meu bordão, coloca sobre esse menino até eu chegar. Assim ele fez. Só que nada aconteceu. Ele voltou para trás, voltou pelo mesmo caminho. Antes de Eliseu chegar lá, ele encontrou ele no caminho. Eu coloquei o bordão em cima dele, nada aconteceu. Nada aconteceu. E a palavra vai dizer que Eliseu chegou lá, tirou esse bordão, deitou em cima do menino, orou, levantou-se, andou pelo quarto, orou a Deus, deitou novamente em cima do menino, e o menino espirrou, diz a palavra. O menino soltou 7 espirros, espirrou 7 vezes, veio a vida novamente. Ele chamou a mãe dele e entregou: está aqui o seu filho, está aqui a sua promessa. Amém? É só para que nós entendêssemos um pouquinho da história dessa mulher. Essa história dessa mulher nos deixa grande lição. Tem algumas lições que o Senhor colocou ao meu coração sobre a vida, sobre essa passagem, sobre este milagre na vida dessa mulher. A primeira delas, acerca dessa mulher, ela tinha um coração doador. Essa mulher tinha um coração bom, igreja.
Essa mulher tinha um coração que ela fez ali para Eliseu, sem olhar, sabe, para quem ele era. A palavra do Senhor nos vai dizer em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9. Você não precisa abrir. Fala assim a palavra: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Essa mulher chamou este homem para comer na casa dela. Esta mulher aconchegou este homem na casa dela, não importando quem ele era. Apesar que ela já tinha observado primeiro antes de chamar. Vai prestando atenção. Mas ela queria ajudar. Ela queria que Eliseu ali entrasse na casa dela e fosse bem servido. A palavra do Senhor fala que nós devemos fazer o bem a quem quer que seja. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos estender as mãos a quem quer que seja, que precise da minha e da sua ajuda. Eliseu, ele precisava de um cantinho para descansar. Eliseu, ele precisava de um cantinho para dormir. E aquela mulher percebeu isso. Quando Eliseu passava ali, não fala diariamente, mas eu creio que ele passava direto ali, com um semblante cansado, porque historiadores vão dizer que a distância entre a casa dela até o Monte Carmelo era 56 quilômetros. Então era longe para ele ir. Da casa dela, dava para avistar o Monte Carmelo. Era longe para ele andar, era longe para ele ir. Ela deduziu que ele precisava de um lugar para descansar. Ela deduziu que ele precisava de um lugar para repousar. E ela não mediu esforços. Ela não mediu esforços. É a primeira lição que ela nos ensina. Que nós não podemos medir esforços para ajudar o nosso próximo. Muitas das vezes, o Senhor envia pessoas até mim e até você para ser ajudado. E muitas das vezes nós falamos: agora eu não posso, agora eu não tenho condições. Essa mulher, apesar dela ser uma pessoa rica, ela era uma pessoa boa de coração. Era uma pessoa que estendia a mão ao seu próximo. É uma lição para mim e para você. Ei, igreja, nós temos que estender as nossas mãos ao nosso próximo. Nós temos que estender a mão para aquele que precisa de mim, de você. Muitas vezes pessoas estão necessitadas até mesmo de um abraço. Uma coisa simples. Uma coisa que não me custa nada e uma coisa que não te custa nada. Muitas vezes nós vemos na igreja aqui pessoas, que vêm com problemas e uma situação difícil, chorando. Ei, meu querido, está do seu lado, perceba, dá um abraço na irmã, dá um abraço no irmão, porque não custa. Esse abraço que você vai dar nesta pessoa, vai afagar ela. Ela vai se sentir bem, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada. Talvez ela esteja passando por uma situação difícil, talvez ela esteja passando por um problema que eu e você, nós não sabemos, nós não compreendemos. E ela vem na igreja e ela se derrama perante os louvores, perante a palavra. E nós temos que ser receptível. Nós temos que perceber. Às vezes ela só quer um abraço de mim e de você. Então vamos perceber. Essa mulher, ela percebeu que Eliseu precisava de um cantinho para descansar. A segunda lição que essa mulher nos ensina: observe quem você convida para a sua casa. Eliseu passava para lá, ela observava.
Eliseu passava, descia do monte, ela continuava observando. E eu creio que no cotidiano, quando Eliseu entrava na casa dela para comer, que sentava na mesa dela, ela continuava observando ele. O que ele falava, as suas atitudes, como ele agia, como ele se comportava. É uma lição para mim, para a sua vida. Quem é que você está deixando entrar dentro da sua casa? Você conhece as pessoas que entram dentro da sua casa? Você tem intimidade o suficiente para que você abra a porta do seu lar e deixe uma pessoa entrar? Você tem intimidade o suficiente para que essa pessoa entre na sua casa, senta na sua mesa e coma com você e com a sua família? Você tem que saber quem você abre a sua porta, meu irmão. Nós temos que saber para quem é que nós abrimos a porta da nossa casa, no nosso lugar de intimidade. Porque a nossa família é o nosso lugar da intimidade, é o nosso refúgio. E tem pessoas que muitas vezes entram dentro da minha e da sua casa para observar. Tem pessoas que entram dentro da minha e da sua casa para ver como é o seu relacionamento com o seu marido, para ver como que é o relacionamento com os seus filhos, como é que você trata os seus filhos, como é que você trata o seu marido, como é a união da sua família, como vocês se tratam. Tem pessoas que entram dentro da nossa casa para ver. Tem pessoas que entram dentro da nossa casa e tem inveja daquilo que tem ali dentro. Tem inveja da sua harmonia com a sua esposa, com seus filhos. Tem inveja do relacionamento entre você e sua mulher e seus filhos. Tem pessoas que têm inveja porque Deus te abençoou com uma geladeira nova, com um fogão novo, com uma TV de 50 polegadas. Né? Tem pessoas que entram dentro da sua casa para ver isso. Uma certa feita lá atrás, quando a gente tinha um salão de cabeleireiro na garagem da minha casa, entrou uma moça vizinha, viu? Vizinha. Ela pediu algo que eu não lembro agora o que é. Ela pediu algo para mim. E eu, inocentemente, falei, entra aí. Entra aí que eu vou pegar. Irmãos, ela entrou dentro da minha casa. É uma casa simples, é uma casa humilde. Mas ela entrou assim, ó. Olhando tudo. De cima a baixo. Olhando a sala. Fez até assim, porque na minha casa tem a sala, tem um corredor que vai para a cozinha. Ela fez até assim, ó. Para olhar para a cozinha da minha casa. Eu fiquei olhando assim para a cara dela, eu falei, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Em pensamento. Está repreendido em nome de Jesus. Porque tem pessoas que entram dentro da tua casa para observar o que você tem. Para observar as coisas que você tem. Se é bom, se é ruim, se é velho, se é novo. É desse jeito, irmão. Por isso que nós temos que ficar, ó, como diz o dito popular, de orelha em pé. É assim mesmo. E ver quem é que entra. Aleluia. Eu já contei isso aqui uma vez. Quando os meus filhos eram pequenos, mudou uma mulher para perto da minha casa, uma vizinha. Ela veio para a Bahia com um monte de filhos. Quantos filhos ela tinha, filho? 4, né? 4 pequenininhos. E ela estava procurando emprego, mas ela não achava. E eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Na época, minhas filhas eram pequenas. E eu trabalhava. Minha filha mais nova tinha 2 anos. E a minha filha mais velha tinha de 3 para 4 anos. E tinha ele que era um moleque ainda, né? Eu falei, eu estou procurando alguém para olhar minhas filhas, para eu trabalhar.
E essa mulher falou, eu olho. Falei, tá bom. E eu ia trabalhar de manhã, e como ela era minha vizinha, ela ia para minha casa, né? Olhar minhas filhas, que era pequenininha. Meu irmão, a partir do momento que essa mulher entrou dentro da minha casa, as coisas fez assim, ó. Virou tudo, bagunçou tudo. O meu relacionamento com meu ex-marido, a gente que não brigava, começou a brigar. Ele que não bebia, ele começou a beber. Ele começou a ir para bar. Deus falou em sonho com a minha irmã. Essa mulher fez macumba para você, no cemitério. Pegou, eu gosto muito de toalhinha de crochê, né? Eu gosto muito desses enfeitinhos. E eu tinha um jogo de toalhinha vermelho. Minha irmã falou, ela pegou e ela enterrou no cemitério. E eu dei falta de algumas toalhinhas minhas. E a nossa vida, ela desandou, meu irmão. Na época, eu não era evangélico, eu não tinha sabedoria. Então, quando ela entrou na minha casa, tudo desandou, tudo foi abaixo. E o Senhor está alertando eu e você nessa noite. Vigia quem você coloca dentro da sua casa. Vigia para quem você abre a porta da sua casa. Muitos vão com uma carinha de cordeiro, mas não é nada daquilo. É só aparência, porque por trás há um lobo e há um lobo mau. Que quer destruir o seu lar, que quer destruir a sua paz, que quer destruir a sua família. E até mesmo que você construiu. Pois bem, essa mulher sabia que ele era um homem de Deus. Por observar, por conviver com ele. Porque, creio eu, que não foi do dia para a noite que ela convidou Eliseu. Ah, Eliseu passou aqui um dia, eu vou convidar Eliseu para entrar na minha casa e tomar café. Creio eu que isso durou algum tempo. Ele passando, ela observando. Ele passando, ela observando. Até que um dia ela chamou, entra aqui, toma café. E foi observando quem ele era. Para depois falar, eu vou construir um quarto para ele. A terceira lição que essa mulher nos dá, fica aqui no versículo de número 10. Onde ela fala assim, ó. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe em uma cama, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele pode se retirar para lá. Esta passagem aqui nos mostra claramente que ela tinha um vínculo com Eliseu. Que ela tinha uma intimidade já com Eliseu. Que ela já tinha uma amizade grande com Eliseu. Que ela já tinha uma confiança naquele homem. Para permitir que ele dormisse na sua casa. Ei, meu irmão, o Senhor está falando para você essa noite. Crie vínculo. Crie amizade com pessoas que vai acrescentar na sua vida. Com pessoas que vai, sabe, te dar conselhos do bem para a sua vida. Com pessoas que vai te falar de Deus. Com pessoas que vai te instruir na palavra de Deus. Crie vínculos e amizade com esse tipo de pessoas. Você vê que ela tinha tanta amizade já, porque lá no fim, quando ela sai de casa e vai buscar Eliseu, ela sabia onde Eliseu estava. Ela sabia por onde ele passava e aonde ele ia. Então é esse tipo de amizade que nós temos que ter.
Amizade com homem de Deus. Amizade com mulher de Deus. Amizade com aquela pessoa que quando você tiver um problema, quando você estiver atravessando uma situação difícil dentro da sua casa, na sua vida, você sabe que pode contar com ela. Você sabe que pode conversar com ela, porque ela vai te dar conselhos dentro da palavra e conselhos sábios de homem e mulher de Deus. É o que ela nos ensina aqui. É uma lição que ela deixa para mim e para você. Aleluia. Não procura fulano, não procura cicano, não procura A, não procura B. Se você não tem uma pessoa assim, que você possa conversar, procure o seu pastor. Procure a sua pastora. Procure a missionária. Porque eles vão saber te direcionar, eles vão saber te aconselhar, eles vão saber direcionar o que você tem que fazer dentro da palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós temos problemas e ficamos falando, falo com fulano, eu falo com cicrano, e fulano e cicrano não traz nada para mim e para a sua vida. Fulano e cicrano não acrescenta nada na minha e na sua vida. Antes eles vêm com conselho mudando. Antes eles vêm com conselho para te deixar para baixo. Por exemplo, é uma porta de emprego, eu não consegui, você está triste. Não, mas você não ia conseguir mesmo não. Porque lá só pega quem tem faculdade. Lá só pega quem tem estudo e você não tem. Você mal sabe ler e você mal sabe escrever. Como é que você quer conseguir um emprego desse? Não é verdade? Você espera um cargo, subir de cargo na sua empresa, e a pessoa do lado conseguiu e você não? E você se abre com amigos, e ele fala assim, mas como é que você quer conseguir? Se você não estudou para isso e fulano sim. Tem pessoas na minha e na sua vida, meu irmão, que é só para nos pôr para baixo, só para nos diminuir. Por isso que nós temos que ter sabedoria para quem nós vamos contar os nossos segredos, para quem nós vamos contar os nossos problemas. Por isso que quando o filho morreu e ela saiu para ir de encontro a ele, ao profeta, Geazi veio de encontro a ela e perguntou, vai tudo bem? Com você, com seu filho, com seu marido, com a sua casa, com a sua família? Ela falou, sim, vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque Geazi, meu irmão, Geazi era meio destrambelhado, não é verdade? Quem conhece a palavra sabe que Geazi era meio destrambelhadinho, né? Geazi não conseguia enxergar com os olhos espirituais, porque certa feita, estava ele e Eliseu, soldados cercaram a cidade, e Geazi, creio que saiu lá fora para ali se aliviar, e ficou apavorado, e ficou doido, Eliseu, nós vamos morrer, né? Porque a cidade está cercada, ele vai nos pegar, vai nos matar. E Eliseu saiu da fora, Geazi, meu filho, o que está conosco é maior do que aqueles que estão ali, ó. Ele não conseguia enxergar com os olhos espirituais. Ele não conseguia enxergar, meu irmão. Como é que Geazi ia dar conselho para essa mulher? Não é verdade? Geazi, aqui em 2 Reis mesmo, quando Naamã saiu de lá e foi mergulhar lá no rio, Geazi, Eliseu falou, não quer nada não, ô Naamã,
Eu não quero nada disso que você trouxe aí, não. Eu não quero vestido, eu não quero ouro, eu não quero nada, não. Pode levar de volta. E Geazi saiu escondido de Eliseu, encontrou Naamã no meio, né? Foi atrás dele. Ô Naamã, meu senhor falou que é para você deixar isso, deixar aquilo. Queria se dar bem em cima do homem, em cima das custas do homem. Então Geazi não é aquela pessoa que você podia, né, contar algo para ele, que ele ia te dar uma força, que ele ia te pôr para cima, não. Se ela falasse para Geazi, provavelmente ele ia falar, morreu? Seu filho morreu? Irmã, então vamos enterrar, né? Vamos fazer o velório. Não é? Ela falou para ele, não aconteceu nada. Dentro da minha casa, está tudo bem, minha família está bem, meus filhos estão bem, meu marido está bem. Aleluia! É assim que nós temos que ser, meu irmão. Quando alguém olhar para mim e para você, mesmo que esteja tudo destruído, mesmo que esteja tudo no chão, você vai falar, está tudo bem. Está tudo bem, a minha casa está bem, meu casamento está bem, os meus filhos estão bem, não me falta nada, Deus já providenciou o que eu preciso, Deus está na direção da minha vida, e está tudo bem. É assim que temos que ser. A lição de número 4. O servir de coração nos traz bênção. Ela serviu Eliseu ali com tanto amor. Ela serviu Eliseu ali com tanta dedicação. Nesse versículo aqui de número 12. Ela foi tão atenciosa, ela foi tão carinhosa, ela foi tão humana com aquele homem. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 12. Abre aí. Nós vamos ver aqui o que Jesus nos ensina. Lucas. Olha só, Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 12, fala assim, Jesus está falando, está ensinando. Disse-lhe também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convide aos teus amigos, nem aos teus irmãos, nem aos teus parentes, nem vizinhos, ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida aos pobres, os aleijados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, a minha e a sua recompensa, quando nós estendemos a mão, quando nós fazemos o bem para uma pessoa, ela vem do Senhor. O Senhor recompensa a mim e o Senhor recompensa a você pelo bem que nós estamos fazendo. A palavra diz que quando nós dermos com a mão direita, para que a esquerda não possa saber, ou vice-versa, ou quando você dá a esquerda, com a direita não precisa saber. Hoje em dia pessoas ajudam, né? Como nós vemos na internet, mas está ajudando, mas está lá o outro tirando foto. Está lá o outro gravando. Eu fiz isso, isso e isso por fulano. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos instrui. Não foi isso que Jesus estava falando aqui. Jesus estava falando aqui, ajuda, mas ajuda os necessitados, porque você vai ter a recompensa do céu.
Ela ajudou aquele homem e a recompensa veio para a vida dela. Aleluia. Eu creio que aquele sonho de ter um filho que ela tinha, eu creio que ela tinha pelo que ela falou. Era chegado o momento de realizar o sonho na vida dela. Aleluia. Tanto que o 16 fala assim, ó, diz-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. Por esse tempo, vai se realizar na sua vida o milagre de Deus. Por esse tempo, vai se realizar, vai se concretizar aquilo que você sonhou, aquilo que você pediu, aquilo que você almejou, aquilo que você orou, aquilo que você colocou no altar, aquilo que você colocou nas mãos de Deus. Ei, meu irmão, eu quero te dizer que vai se concretizar na tua vida. Aleluia, porque a recompensa vem para aquele que é justo, a recompensa vem para aquele que é fiel, a recompensa vem para aquele que faz para o próximo, não se importando com a condição, não se importando com quem ele é, não se importando com o que ele faz, a recompensa vem para mim e para a sua vida. Aleluia. A recompensa vem, a recompensa chegou na vida dela. A palavra diz que ela engravidou. A palavra diz que ela teve um filho nos seus braços. Aleluia. E essa mulher aqui nos dá uma lição tão grande. Tão grande. Eu lendo essa palavra aqui, meu irmão, eu falo, Jesus. Sabe, hoje eu trabalhei, eu fiquei meditando nessa palavra, e o Senhor começou a falar ao meu coração. Essa mulher aqui, ela nos dá uma lição tão grande, de humildade, de sabedoria, de fé, de confiança em Deus. Porque a quinta lição que essa mulher nos traz aqui, é o autocontrole que ela teve quando o filho dela morreu. O filho dela morreu e ela não saiu correndo desesperada, gritando aos 4 ventos. Talvez eu e você faria isso. Me conhecendo eu, do jeito que eu me conheço, eu faria isso. Eu saía gritando com a mão na cabeça, desesperado, meu irmão. Porque quando a minha mãe morreu, foi assim, eu fui trabalhar, morava eu, minha mãe e meu filho. Meu filho era pequeno, ele tinha 9 anos. Eu saí para trabalhar de manhã, minha mãe ficou dormindo com meu filho. Só que quando eu fui para o ponto de ônibus, ali para a passarela, na época era aquela ficha, né, de telefone. E eu trabalhava nessa empresa Stifel aqui, não tem um Stifel aqui, em frente, o shopping? Eu trabalhei muitos anos nessa empresa. Só que eu prestava serviço para ela lá na Avon, que fica em Santo Amaro. Então o motorista vinha me buscar em casa, todo dia de manhã, e me levava, e depois me buscava. E nesse dia ele se atrasou. E eu fui para o ponto, esperei, e ele não passou. E aí eu falei, eu vou voltar para casa, vou pegar a ficha, né, de telefone para poder ligar para ele, porque nem celular existia naquela época, meu irmão. Só tinha quem era rico, celular, né? Pobre não tinha, não. Tinha aquele, assim, desse tamanho, tinha uns tijolão, era dessa época aí. E aí, eu voltei para casa, né? Olha como Deus trabalha na nossa vida. Eu fui e voltei. Quando eu cheguei em casa, eu bati na porta, porque eu trancava a porta e jogava a chave, né? Para minha mãe abrir a porta mais tarde. E eu bati na porta. E ela não acordava. Minha mãe tinha um sono muito leve. E eu bati, e ela não acordava. Eu bati, eu já comecei a me desesperar.
Eu batia, eu gritava e ela não acordava. Até que o meu filho era pequeno, estava dormindo, acordou e abriu a porta. E eu fui correndo na cama da minha mãe. A minha mãe estava morta. Minha mãe tinha morrido durante a madrugada. Tanto que eu peguei nela, ela ainda estava quentinha ainda. Pensa que eu me controlei que nem essa mulher? Não, meu irmão. Eu saí gritando. Eu gritava escada acima, eu gritava escada abaixo, eu gritava na rua. Eu me desesperei. Eu me desesperei. Talvez você, nessa situação dessa mulher aqui, você faria como eu. Se algo acontecesse tão grave assim na sua vida. Você se desesperava, mas ela não se desesperou. Ela se controlou, ela se conteve. Porque ela sabia que o desespero não ia adiantar nada. Ela sabia que gritar não adianta nada. Ela sabia que se falar para fulano e cicrano não ia adiantar nada. O que é que você perdeu na sua vida? O que é que você perdeu durante a sua caminhada? Para te desestabilizar, para te tirar do eixo, sabe, para te deixar triste, para te deixar magoado. Será que foi um sonho que não se realizou? Será que foi um projeto que não se cumpriu na sua vida? Deus está falando essa noite. Aconteceu algo na vida de alguém que desestabilizou ele, que desestabilizou ela. E essa mulher nos vem e nos ensina a ter autocontrole. O que foi que morreu na sua vida? O que foi que você deixou e que alguém entregou para você e morreu? Talvez um sonho seu, que você tinha e que você começou a idealizar, que você começou a projetar, que você começou a fazer, mas frustrou, não deu certo. Não deu certo. Aí o Senhor colocou no meu coração hoje, eu vou correr porque o tempo já foi. Meus irmãos, Deus falou de uma maneira tão forte comigo hoje. Esses dias atrás ele me entregou uma revelação em casa para falar para o meu filho. Eu não me contia, eu chorava. Hoje foi da mesma forma. Deus falou de uma maneira tão forte comigo hoje. Ainda bem que eu estava trabalhando sozinha, minha patroa nem em casa estava, na casa da Gláucia. Eu chorava, eu comecei a chorar. E Deus falou assim, ó. Eu falava para o Senhor, Senhor, mas o que eu vou falar para a igreja? O que foi que eles perdeu? O que foi que morreu na vida deles? Me dá um exemplo. O Senhor falava assim, ó, conta o seu testemunho. Eu fui casada há 26 anos com uma pessoa. Com essa pessoa, eu tive 2 filhas. Minha filha mais nova vai fazer 25 anos, a minha filha mais velha tem 28 anos, que é a mãe do Murilo. Não é o pai dele. É o meu segundo casamento. Quando eu conheci esse rapaz, ele usava droga, ele bebia. E nós fomos caminhando junto. E eu sou 10 anos mais velha que ele. Eu tenho 58 anos, ele tem 48 anos. Mas nós vivemos 26 anos juntos. E ele trabalhou muitos anos nesse Naguma aqui do Jurema. Ele era encarregado geral ali. E há cerca de 3 anos atrás, ele conheceu uma mulher lá. Só depois que eu fui saber que também era casada. E ele me traiu. Ele me traiu com essa mulher. E ali quando eu soube, meu irmão, ele não só me traiu, mas ele fazia questão de me diminuir. Ele fazia questão de me humilhar.
Ele fazia questão de dizer que eu era velha, que eu era gorda, enfim. E nessa época, a gente se separou. Ele foi embora de casa, falou, eu não mandei, ele foi embora, ele mesmo foi embora. O meu chão acabou, meu irmão. Um casamento de 26 anos, uma família abençoada, porque a gente nem sequer brigava. Uma família abençoada, uma vida estruturada. Eu sempre trabalhei para ajudar. Eu sempre trabalhei, sabe, para ajudar ele financeiramente. Sempre trabalhei, minha vida inteira eu trabalhei. E de repente, aquilo veio como uma bomba. Quando eu soube disso, eu não entrei em depressão, meu irmão, por causa do Murilo, que era bebezinho na época. Deus sabe o que faz. E eu me levantava todos os dias, porque minha filha trabalhava e eu precisava cuidar do Murilo. Eu não trabalhava na época. E era uma dor tão grande, meu irmão. Eu perdi 15 quilos. Era uma dor tão grande, que eu me olhava no espelho e eu me sentia um lixo. Eu não me sentia nada. Eu me sentia como um nada. Me machucou muito, me feriu muito. Mas eu nunca deixei de vir para a presença de Deus. Eu vinha, eu sentava, eu chorava. Mas eu vinha. Porque é aqui que você encontra força. É aqui que você encontra refúgio. É aqui que você encontra resposta. É aqui que Deus trabalha e fala com você, meu irmão. Então os meus sonhos, os meus projetos, sabe, tudo aquilo que eu tinha planejado para minha casa, para minha família, foi por água abaixo. Morreu ali. E não uma vez, se contentando uma vez, ele me traiu pela segunda vez. Porque eu ainda dei uma chance, porque gostava da pessoa, e ele me traiu novamente. E foi quando, eu falei, eu vou embora, eu vou tentar fora daqui, porque a moça que ele se relacionava morava aqui no Brasília, a outra. Saí daqui, e Deus falando, não vai. Deus falou, não vai. Fica aonde eu te coloquei. Não é para você ir. E eu falei, eu vou. E fui embora. Para Porto Ferreira. Fiquei 4 meses, meu irmão. Só que depois desses 4 meses, ele começou a beber lá. E começou a me humilhar. E começou a me diminuir, porque estava longe dos meus filhos. Eles nem sabem disso. Eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui? Não, chega! Eu pus um ponto final. Eu falei, eu vou embora para minha casa hoje. Isso foi numa sexta-feira. Liguei para o meu filho e falei, vem me buscar. Arrumei o caminhão do rapaz que tinha me levado. Ele foi lá, ele me buscou no sábado, eu vim de volta. Está fazendo 1 ano e 9 meses que eu me separei. Nunca mais eu vi. Apaguei das minhas redes sociais, apaguei o contato, apaguei tudo. Só que ficou a mágoa, ficou a dor. Toda vez que eu lembrava, meu irmão, doía demais. Tudo que ele me fez, tudo que ele me disse, tudo que ele aprontou comigo, doía demais. E hoje, eu estava trabalhando, ele me mandou mensagem. Me mandou mensagem, eu respondi a mensagem dele. Falou que hoje ele mora em Jundiaí. Falou que vai morar em Santos. Eu falei, que bom, né? Aí eu conversando com ele, eu falei, eu te perdoo. Porque durante, meu irmão, esse 1 ano e 9 meses,
todos os dias eu orava a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a esquecer. Senhor, tira essa dor de dentro do meu coração. Senhor, eu preciso perdoar. Pai, eu não posso perder a minha salvação por causa disso, por causa desse problema, por causa de homem. E hoje, pela primeira vez, em 1 ano e 9 meses, eu falei para ele: eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você me fez. Ele falou assim: muito obrigado por me perdoar. Porque ele já tinha me pedido perdão diversas vezes. E eu falava: eu não consigo, eu não consigo. E hoje o Senhor falou no meu coração: perdoa, perdoa. E hoje eu perdoei. Eu estou aqui com o meu coração leve. Eu estou aqui com a minha mente leve. Se você tem alguém para perdoar, ei, meu irmão, se alguém te fez alguma coisa, perdoe. Perdoe, não é fácil. Não é fácil. Mas ore, peça a direção de Deus. Peça para que Deus te instrua. Peça para que Deus trabalhe na sua vida e no seu coração. Porque você vai conseguir. Esse foi o meu lado que morreu. Foi algo que morreu na minha vida. Talvez você tenha algo aí que morreu também. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que o Senhor está ressuscitando. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está entregando em tuas mãos novamente aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado de você, aquilo que Satanás tentou tirar, mas não conseguiu. O Senhor está te devolvendo nessa noite, e te devolvendo com saúde, e te devolvendo assim de uma tal forma que você nem vai nem acreditar quando você vê. Coloque-se de pé, em nome de Jesus.